Oi, gente! Vamos trabalhar hoje medidas de tempo, que é um assunto que vocês já conhecem, mas que a gente vai ver quais são os termos, quais são as medidas de tempo e o que são essas medidas de tempo para que a gente possa trabalhar na disciplina de matemática. Então, as medidas de tempo surgem para atender diversas necessidades dos seres humanos, como, por exemplo, o tempo de plantação de um alimento e o tempo de colheita desse alimento, assim como também a espera pelo pôr do sol, a espera do nascer do sol. E o sol também foi muito importante nesse trabalho de contagem do tempo, né? Porque foi o sol a primeira referência para controle do tempo. Assim, os primeiros relógios controlavam o tempo de acordo com a posição da Terra em relação à principal estrela do sistema solar, né? Vocês se recordam de que um dos primeiros relógios eram posicionados no chão, e aí, a partir do sistema de rotação do Sol e da Terra, né, é que a gente poderia fazer o cálculo do horário que estava marcando a partir da sombra, né? Na aresta que era posta no eixo central desse círculo que era desenvolvido como um relógio. Atualmente, a gente mede o nosso tempo por meio do relógio analógico, do relógio digital, que não precisa, não depende de fenômenos naturais como o Sol, né? Então, a gente antes tinha que depender do Sol para poder ver o tempo no relógio solar, por exemplo. No horário da noite, a gente já tinha dificuldade de utilizar esse relógio solar. Hoje em dia, a gente não depende desses fenômenos naturais, então a gente consegue utilizar o relógio para marcar o horário e os minutos, né, os segundos, de uma forma muito mais viabilizadora. A gente também tem um outro instrumento de medida de tempo, que é o calendário. O calendário, aqui no Brasil, que a gente utiliza, é o calendário gregoriano, que é o calendário dividido em 12 meses, né? Cada mês, na sua maioria, composto por 30 a 31 dias, sendo o mês de fevereiro demonstrando uma alternância entre os dias 28 e 29 de fevereiro. Então, a gente tem também no calendário gregoriano o sistema de distribuição de semanas, em que cada mês compreende a mais ou menos 4 semanas e cada semana corresponde a 7 dias. Tudo que vale a pena leva tempo. E quanto tempo leva esse tempo? Unidades de medida de tempo. A gente tem os segundos, os minutos, as horas, os dias, as semanas, os meses, os anos, as décadas e os séculos. O tempo que vai levar de intervalo entre uma unidade e outra é o tempo que a gente utiliza a partir da referência do calendário do nosso sistema do uso cotidiano. No nosso caso, mais especificamente brasileiro, a gente tem que levar em consideração a medida e a contagem de tempo a partir do calendário gregoriano. Quais são, então, as medidas de tempo? A principal medida de tempo que usamos no nosso dia a dia é a hora. E como submúltiplo da hora, a gente tem os minutos. Uma hora, então, possui exatamente 60 minutos. O minuto serve para medir intervalos de tempo um pouco menores, como o tempo do deslocamento de um bairro até outro. Outro submúltiplo bastante útil para medir intervalos menores são os segundos. Um minuto possui 60 segundos. Uma hora, então, possui 3.600 segundos.
A medida de tempo, pelo calendário gregoriano, apresenta algumas equivalências. Eu trouxe para vocês apenas 4 unidades de medida de tempo e 4 equivalências a essas unidades. Então, a gente precisa sempre se lembrar de que um dia equivale a 24 horas. Uma semana equivale a 7 dias. Uma quinzena equivale a 15 dias e um mês equivale a 28 ou 29 dias no mês de fevereiro ou 30 ou 31 dias nos demais meses, né? Vai depender na composição total de dias em que aquele ano apresenta. A atividade que vocês vão desenvolver agora é com as páginas 218 e 219 do livro de matemática. Mas aí vocês podem também estar clicando no segundo vídeo de sequência dessa aula, que eu vou deixar aqui na descrição, para que vocês possam continuar a atividade das páginas subsequentes, certo? Obrigada pela atenção e até depois.